diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Igreja, vai comigo ao versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Amém? Até aqui, igreja, por favor. Preste atenção. Essa passagem fala muito, mas muito diretamente ao nosso coração nos dias de hoje, igreja. O retrato da vida desse homem, Naamã, um comandante sírio, um homem de posição, um homem importante, tem muito a ver comigo, com muitos de nós, que nem mesmo diante da sociedade importante somos, muitas vezes. Mas mesmo assim, nós encontramos dentro de nós o Naamã. Eu às vezes encontro dentro de mim esse Naamã. Muitas vezes nós encontramos dentro do nosso coração o homem Naamã, o homem que, embora precisando, embora necessitado, embora precisando do favor de Deus, tem dificuldade de descer, tem dificuldade de se render, tem dificuldade de dizer sim, eu faço, eu obedeço, eu cumpro, eu atendo o que o Senhor tem para me falar. E a gente precisa vencer esse Naamã. A gente precisa superar esse Naamã dentro de nós muitas vezes. Amém, igreja? Toda a sua atenção, por favor.
Então esse homem, a Bíblia começa a narrar sua história, contar sua história, falando da sua importância, humanamente falando. Ele era um comandante, ele era um general, ele era alguém que liderava um exército inteiro. E não era qualquer exército, era o exército de um país que era uma potência, a Síria. Na sua época, a Síria era um país muito importante, um país rival de Israel, do povo de Deus. Tanto que ele fala de Israel com desprezo. Mas é interessante, já no começo, esse homem importante, mas que tinha uma lepra, que de um lado ele era exaltado, aclamado, respeitado. Os seus soldados, aqueles que estão sob os seus cuidados, chamam ele de pai. Nós lemos isso aqui. Eles se dirigem a Naamã como meu pai. Olha o respeito, a reverência que eles têm por Naamã. É assim que eles se dirigem. Mas se de um lado ele é tão exaltado, de outro lado ele é tão humilhado, porque ele era um homem leproso. Ele era um homem que lidava com isso todos os dias da sua vida. Sua carne sangrava, cheirava mal. Sua carne purulenta, cheia de feridas, de enfermidades. Então ele vivia um abismo na sua vida, de um lado tão exaltado, de outro lado tão rebaixado. E você sabe que quando uma pessoa, infelizmente é assim, o ser humano é assim, quando ela carrega uma marca em si, ela é chamada daquele nome muitas vezes. Quem via o Naamã, quem olhava para o Naamã, poderia até bater continência para ele, comandante. Mas lá dentro de si falava o leproso. O leproso. Lá vem o leproso, lá vai o leproso. Ele era o leproso e ele tinha consciência disso. Amém, igreja? Mas mesmo tendo consciência de sua lepra, o seu coração era altivo, o seu coração era um coração soberbo. O seu coração se mantinha duro. E o que me chama a atenção, uma das coisas nessa passagem, é a humildade de uma moça. Quem é essa moça? É uma escrava. Escrava a serviço da esposa de Naamã. Escrava a serviço da esposa do general. E ela sabe da situação do marido de sua senhora. Ela sabe do sofrimento, do que ele passa. Talvez ela lavava as roupas dele, roupa cheia de pus, roupa onde ficava grudada a sua ferida. Quem sabe ela convivia muito de perto a situação, as queixas, as noites mal dormidas. A gente está falando de uma região muito quente. Imagina para um leproso. E ela convivia com isso. Mas ela, na sua humildade, ela poderia desejar a morte daquele homem. Que ele morra. É o inimigo do meu povo. Eu sou escrava dele na sua casa. Eu não tenho interesse nenhum que esse homem fique bem. Eu não tenho interesse nenhum que esse homem se cura. Mas essa moça, ela age diferente. Ela fala para a sua senhora: ah, quem dera se o nosso Senhor tomasse uma atitude. Quem dera se o meu Senhor, seu marido, ele tivesse a disposição de ir até Israel e procurar pelo profeta. Se ele fizesse isso, eu tenho certeza ele ficaria curado. Olha a postura dessa moça, igreja. Olha a proposta dessa moça. Povo inimigo, sírio, alguém que lhe fazia trabalhar como escravo, alguém que lhe levou cativo. Quando alguém era levado cativo, quem é que armava, preparava e conduzia o cativeiro? Os soldados, o exército, era trabalho deles. E Naamã era quem dava ordem para esse exército. Então, se o seu povo, se os judeus estavam sendo levados cativos, escravos, era por ordem dele.
Então ele era, abaixo do rei, o mentor de tudo isso, de todo o cativeiro. Mas mesmo assim essa moça, ela quer ver o bem desse homem, ela quer ver a cura desse homem. Ele olha para ele, embora seja o grande Naamã, comandante dos exércitos do rei da Síria, ela olha e fala: é uma alma, é um ser humano, é alguém leproso, é alguém que precisa ser curado. Quem está entendendo direitinho? Olha o coração dessa mulher. É uma lição para nós muito grande. E ela sugere, ela fala para que ele vá buscar. E esse homem é convencido aí, mas ele vai com reservas. É sobre isso que eu quero falar. Ele vai até Israel, ele vai falar com Eliseu, mas ele vai um tanto contrariado. Afinal, ele é rei da Síria. Quem é Israel? Israel, aos olhos dele, era um povinho. Eles tratavam com desdém o povo de Israel. E eu vou ter que ir para lá, eu vou ter que fazer uma caravana e ir até Israel. Mas eu vou, eu topo o desafio, eu me rebaixo a esse nível, vamos lá. E ele vai, e vai procurar pelo profeta. Mas o profeta, sendo profeta, sabedor das coisas, sabia que esse homem estava indo, mas não de todo o coração. Sabia da lepra do homem, da necessidade do homem, mas também sabia do orgulho que esse homem ostentava no coração. E consciente, sabendo o que estava fazendo, Eliseu não lhe dá a atenção, a reverência que ele esperava receber. O homem chega rodeado de soldados, dentro da sua carruagem ou em cima do seu cavalo de raça. O homem que é um nobre da Síria, ele chega diante da casa do profeta. E o que o profeta faz? Ele não sai para receber. Igreja, entenda uma coisa: o profeta aqui, ele representa Deus, amém? E diante de Deus, seja rei, seja plebeu, seja autoridade, seja alguém anônimo, não há distinção. Deus não trata ninguém com diferença. A autoridade não tem privilégio, Deus não tem que fazer sala para ninguém. Deus é Deus. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e Ele não tem que bater continência para ninguém. E ali está Naamã diante da casa de Eliseu. O que é que ele espera? O que é que ele está aguardando? Que Eliseu saia, lhe faça reverência, lhe reconheça como uma autoridade, talvez lhe bata continência ao comandante. Mas Eliseu não faz isso, porque Eliseu sabe o que aquele homem traz no coração. Deus sabe do orgulho que aquele homem ostenta dentro de si. E o que é que Eliseu faz? Vê comigo o versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. O que Eliseu faz? Manda um mensageiro. Eliseu fala: vai lá e dá o recado para esse homem. Dá o recado para Naamã. E o que ele tem que fazer é ir até o rio Jordão. E lá no rio Jordão ele tem que mergulhar 7 vezes. Isso aqui foi uma afronta para Naamã. O próprio Naamã fala: poxa, eu pensava que ele sairia aqui, eu pensava que ele viria ter comigo, eu pensava que ele me saudaria, eu pensava que ele se apresentaria, eu pensava que ele queria me ver. Quem é o comandante? Eu pensava que ele queria me conhecer, e me conhecendo, me olhando nos olhos, oraria por mim, invocaria o seu Deus, e a minha pele fosse restaurada. Era isso que eu esperava, era o mínimo que eu esperava desse homem de Deus. Mas Eliseu não faz isso. Eliseu fala para ele o que ele tem que fazer. Ele tem que descer até o rio, ele tem que ir até o Jordão, e ele tem que mergulhar 7 vezes. Eliseu diz onde e como ele tem que fazer. Amém, igreja? E o que acontece? Naamã não fica satisfeito.
Naamã não gostou muito da ideia. Naamã olha para a sua nobreza, Naamã olha para o seu status, Naamã olha para aquilo que ele representa e ele fala: não, de jeito nenhum, eu vou embora daqui. A Bíblia diz que ele dá meia volta, ele não está disposto. Igreja, imagine isso aqui é outra lição para mim, para você. Olhe para mim, por favor. O homem está diante da mudança de vida, o homem está diante da cura, o homem está diante daquilo que seria a transformação da sua vida. O que um leproso mais quer? Ser curado. Esse homem está diante da cura e ele está disposto a fazer meia volta, virar sua carruagem embora. Por causa do quê? Por causa de orgulho. E é uma lição, porque eu e você estamos a palmos do chão, a distância dos joelhos ao chão, de ter uma vida abençoada, uma vida mudada, uma vida restaurada, uma vida tocada pelo poder de Deus, e toda a lepra de nossa vida embora, e toda a mazela e todo o sofrimento ser tirado de nós. Mas às vezes a 2 palmos do chão, quem sabe menos, a gente dá meia volta, a gente não desce, a gente não se submete, a gente não põe a cara no chão para poder buscar o favor daquele que pode nos curar, nos abençoar. Quem entende do que isso está falando? O homem que viajou, o homem que preparou tudo para estar num outro país. Para pensar nisso. Eu não sei falar aqui agora para você a distância, mas eram muitos quilômetros. Ele viajou de um país ao outro para estar com o profeta. E agora o profeta está ali dentro, Naamã está aqui, o rio está aqui próximo. E esse homem é tão orgulhoso que ele está disposto a fazer meia volta, pegar o seu cavalo, pegar o seu pessoal e voltar para sua casa. Mas sabe como ele voltaria para sua casa? Cheio do seu orgulho e coberto de lepra. A lepra que ele trouxe, ele levaria de volta. E o coração carregado de orgulho. Lê comigo lá no versículo 12. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Olha a atitude do homem, gente. Eu sou sírio. Já é um esforço para mim pôr meus pés aqui nesse lugar, Israel. Israel assim, ó, com desdém, Israel. Já é muito eu estar aqui. Já é muito eu, comandante, me dirigir a alguém para pedir um favor. Eu não peço favor, as pessoas fazem favor para mim. As pessoas me atendem. Já é muito eu ter que vir para cá, eu ter que falar com o profeta. Já é muito eu ter que pedir um favor. Agora ele quer que, além de eu estar aqui nessa terra, nesse meio desse povinho, ele quer que eu vá me banhar num rio daqui, rio deles. Ora, se a questão é banho, eu tomava banho lá, na minha terra. Se a questão é se molhar, mergulhar, eu fazia isso lá. Tem rio muito melhor lá, tem água muito mais limpa lá. Lá é a Síria, aqui é Israel. E ele quer que eu vá descer nesse rio, e eu vá me banhar nesse rio. Eu vou embora para minha casa. E ele chegou a sair dali com destino à sua casa, irritado, diz a Bíblia. Mas alguém que eu vejo aqui como um instrumento de Deus. Deus poderia ter ficado muito irado. Deus poderia aqui ter ficado muito irritado e dizer: miserável, volte e morra com a sua lepra. Miserável, volte e afogue-se no seu orgulho. Você não quer descer as águas? Então desça e se afogue dentro do seu próprio orgulho. Deus não fez isso. Deus revela a sua misericórdia mesmo com um homem orgulhoso e fala na boca de alguém. Esse alguém falando aqui é o próprio Deus, igreja. Esse alguém que vai falar aqui agora é o próprio Deus revelando a sua misericórdia. Mesmo o homem duro de coração, Deus insistindo com ele. Olha o que diz, versículo 13.
Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai. Em outras palavras, o que o senhor está dizendo? Não faz isso. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Ou seja, isso é orgulho, é por orgulho. Se o senhor tivesse que fazer muito mais, o senhor faria, porque o senhor está leproso, o senhor está doente. Em outras palavras, é puro orgulho para com isso. E diz mais, muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Olha a boca de Deus falando, a misericórdia de Deus sendo revelada e manifestada na boca de alguém. E dizendo: para com isso, para de tanto orgulho, para de tanta soberba, é a tua saúde, é a tua carne, é o teu bem-estar. Põe a mão na tua consciência, vá logo para esse rio. É muito pedir isso. Esses homens conheciam quem era o seu patrão, com quem estavam lidando. Não devia ser fácil lidar com Naamã. Mas eles corajosamente confrontam Naamã e convencem Naamã, porque Deus estava revelando a sua misericórdia. Amém, igreja? 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Diga glória a Deus. Preste atenção, igreja. A semelhança de Naamã com a gente é porque às vezes nós até buscamos a Deus. A diferença, deixa eu falar da diferença, depois eu falo da semelhança. A diferença entre nós e Naamã muitas vezes é que nós não temos dificuldade de descer, de se ajoelhar e de falar com Deus. Naamã tinha: não vou, essas águas, esse povo, esse lugar não é digno de mim, eu não vou. E a gente não. Ah, bispo, eu oro, eu dobro meu joelho, eu falo com Deus, eu converso com Deus e eu não tenho problema nenhum com isso. Mas o problema de nós, muitas vezes, e aqui nós nos fazemos semelhantes a Naamã, é que embora ajoelhamos e falamos com Deus, a gente fala com Deus com o espírito armado. A gente fala com Deus, mas com muita reserva dentro de nós, igreja. Muita reserva. O que significa reserva? É que a gente fala, a gente ora, a gente busca, a gente clama, a gente até chora. Mas há muita coisa em que a gente está apoiado e se justificando e agarrando e segurando e não querendo soltar. Eu li de um pregador uma seguinte frase, e aquilo ali me ensinou muito. A frase diz assim: não estrague o seu pedido de perdão com um mas. O que é um mas? É justificativa. É a gente querendo se justificar. Ele quer dizer o seguinte: quando você for pedir perdão para Deus, fale da sua fraqueza, fale do seu erro, fale da sua necessidade da misericórdia de Deus, mas não se justifique. Senhor, eu errei, mas foi por isso. Ah, se não fosse isso eu não teria errado. Estragou tudo. Já estragou seu pedido de perdão. Quem está entendendo? Senhor, eu venho buscar a tua misericórdia, o teu perdão, eu quero, eu preciso. Mas foi fulano. Eu errei. Ah, mas o fulano também errou. Ah, o fulano errou. Se o fulano não errasse, eu não teria feito o que eu fiz. Então esse mas compromete toda a tua oração. Você estraga o seu pedido de perdão diante de Deus. Errei, porque eu sou miserável, eu sou pecador, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Mas eu quero deixar de ser, eu quero ser diferente. Eu sou pó, eu sou barro, a minha estrutura é essa. E se não for a tua graça, não for a tua misericórdia, eu estou perdido. Amém, igreja? Amém. É sem reserva. É sem se apoiar, se garantir em algumas coisas. Joga fora as tuas defesas, joga fora as tuas argumentações, joga fora as tuas desculpas, lança mão de tudo isso. Eu estou aqui prostrado porque eu sou barro,
Eu vim me colocar nas tuas mãos, ó grande oleiro. Estou sendo claro, igreja? A gente precisa se despir de tudo isso. Em muitas passagens, eu vou falar de uma delas, que é a porta estreita e o caminho estreito. Por que a Bíblia chama de estreito? E por que são poucos que se acertam com ele? É estreito, igreja, porque só passa a nossa alma e não passa mais nada. Se você quiser passar por essa porta e levar uma dose de orgulho, você não passa, você fica travado nela. Se você quiser passar por essa porta e levar uma dose de arrogância com você, você não vai se acertar. É necessário se despir do orgulho, se despir da arrogância, seja lá o que for. A gente precisa aprender a olhar para nós. Posso falar, igreja? Eu me preocupo se você não vai ficar ofendido, mas se você ficar paciente, eu não posso querer agradar o teu coração. A gente precisa aprender a olhar para nós e encontrar a nossa miserabilidade. Miserabilidade. Não fosse a graça, não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Somos miseráveis, miseráveis pecadores. Bispo, o senhor está me xingando? Não estou, vai na Bíblia, vai na palavra. Olha o que o homem é. O homem não pode se salvar, nunca pôde, jamais pôde, nem boas obras, nem boas intenções. É como eu falei da oração, da justificativa. Eu peco, mas eu faço caridade. Grande coisa. É um pecador caridoso, nada mais do que isso. Amém, igreja? Amém. É um pecador altruísta, mas é um pecador, continua sendo. Há uma necessidade de um Salvador, e o único que pode salvar é Jesus. Não porque eu prego isso, não porque o Evangelho, a igreja evangélica defende Jesus. Não se trata de placa, não se trata de religião, não se trata de denominação. Eu não prego de Jesus Salvador porque eu sou do time do evangélico, não. É porque é fato, Ele é o único, porque foi Ele quem levou toda a nossa carga, todo o nosso pecado, não foi outro, não foi uma entidade, não foi um profeta, não foi um guru. Então não é porque eu sou evangélico, do time do evangélico, então eu vou falar de Jesus. Não, é fato, não há outro. Então a gente precisa nos desarmar o nosso espírito, chutar para bem longe as nossas muletas espirituais, como se Deus devesse favor, como se fosse possível fazer média com Deus. Naamã tentou isso. Eu sei que eu estou me estendendo, mas eu já vou encerrar. Naamã tentou isso. Se você ler tudo, eu resumi, mas se você ler tudo, você vai ver que Naamã preparou presentes para Eliseu. Ouro, sabe por quê? Sua cultura. Ele aprendeu com o paganismo, lá da sua terra, lá do seu povo. Vai consultar um profeta, dá presente para ele. Vai consultar um xamã, um charlatão, um guru, leva presente para ele. Era normal na cultura, ainda hoje, em muito lugar, muita religião é assim. Então dá presente para ser atendido, bem recebido, para os caminhos se abrirem, para a profecia ser favorável. Então dá presente. Eliseu rejeitou os presentes. Eliseu não quis o ouro de Naamã. Não se negocia com Deus. Amém, igreja? Ah, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, mas olha, veja também isso e aquilo outro que eu faço. Não negocie, não há negociação, não há média. Você não pode barganhar com Deus. É chegar e despir a sua alma, é chegar e se despir diante de Deus, espiritualmente falando. Eu sou um miserável pecador, e eu preciso tanto da tua atenção. Eu preciso tanto da tua misericórdia. Eu preciso tanto do teu perdão. Amém, igreja? O que acontece quando eu faço isso? O que aconteceu com Naamã.
Naamã resistiu, se irritou, fez uma tromba, um bico, não vou embora, me leva daqui, prepara a carruagem, estou vazando desse lugar. Alguém convence, e ele fica, e ele vai, e ele mergulha, não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, não seis, mas 7 vezes, como foi determinado. E a sua pele fica limpa como a de uma criança. Diga glória a Deus. Tem que descer, igreja. Fala para quem está do seu lado, tem que descer. Tem que tirar o salto, tem que descer. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Pequei. Ah, Senhor, miserável homem que sou. Ah, Senhor, de novo. Pois é, de novo. Bispo, eu já estou envergonhado de falar para Deus desse meu pecado. Fale quantas vezes for preciso. Reconheça. O pecado é doença, o perdão de Deus é a cura, é o antídoto, é a vacina contra essa doença. É o sangue dele que te lava, que te limpa e que te justifica. Amém, igreja? Eu vou encerrar falando da oração, como Jesus ensinou. Jesus disse: quando orares, não faça como os hipócritas, os fariseus. Eles vão para um lugar público, onde todos vêm, a Bíblia chama de praça. Eles vão para a praça, com aquelas roupas, aqueles trajes de religiosos, e lá eles oram, para os homens verem, em pé. Jesus diz: a recompensa deles já ganharam. Queria ser visto? Foi visto. Pronto. Acabou. Paro nisso. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. Igreja, o que quer dizer fechar a porta? O que quer dizer você entrar no teu quarto? Não quer dizer que é só essa oração que funciona. Não leve isso para o sentido literal. Não quer dizer que só vai dar certo quando você entrar no quarto. Bispo, sala não funciona? Não, então tem que ser no quarto, né? Vamos para o quarto então. E a porta está meio aberta, a oração não vai funcionar, então vamos trancar a porta então. Não, para com isso. Isso aqui é uma linguagem figurada. O que é o quarto para nós seres humanos? Quarto é lugar de intimidade. Quarto é o lugar onde a pessoa, casada ou solteira, ela pode, sem nenhuma preocupação, nenhuma, ela não fica olhando, procurando. Depois que ela entrou e fechou a porta, ela se troca, ela tira a sua roupa, ela se despe. É ou não é, igreja? Porque é um lugar onde ela pode ali ter a tranquilidade de expor a sua intimidade. E é disso que Jesus está falando. Diante de Deus, no seu momento de oração, a sós com Deus, você deve despir a sua alma, toda a sua mazela, toda a sua nudez, toda a sua vergonha. Aquilo que você tem vergonha de dizer para os homens, de falar para os homens, assim como o ser humano tem vergonha de andar nu. Você teria vergonha de andar nu por aí? Quem teria? Ih, gente, vocês estão acanhados, hein? Nossa, que vergonha é essa? É por isso que você não vê as pessoas andando nu. Por quê? Porque sente vergonha. E lá na sua casa, quando tira a roupa, você fica se escondendo? Não. Porque você está no teu lugar de intimidade, é seu, é privado, é íntimo. Então lá você não tem reserva nenhuma. Lá você não fica, mas isso, mas não, é a sua intimidade, é o seu lugar íntimo. E é disso que Jesus está falando. Aquilo que você tem vergonha às vezes de falar para os homens, de mostrar aos homens, nesse lugar de oração, você não precisa sentir vergonha nenhuma. Mostre a sua vergonha. Mostre, e é o que Deus está esperando de muitos de nós. Fale da sua miserabilidade.
Fale da sua pequenez, dos seus pecados, das suas fraquezas. Não tenha vergonha de falar. Você está na porta, você está no seu quarto com a porta fechada no seu lugar de intimidade, a sós com Deus. Então você pode se despir espiritualmente falando. Amém, igreja? Então não é necessariamente o quarto fechado, pode ser aqui diante do altar. Pode ser lá no seu trabalho, pode ser dentro do seu carro. Ali você está diante do Pai. Você deve despir a sua alma diante dele.